Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 11. Nós estamos no capítulo 8º, alcançando o Supremo, verso 11. As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o Ankara, e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhe sucintamente esse processo, através do qual pode-se obter a salvação. Verso 12. A yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Hare Krishna. Precisa repetir, por favor. Verso 11. As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o Ankara, e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhe sucintamente este processo, através do qual pode-se obter a salvação. Verso 12. A yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensoriais. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Hare Krishna. O microfone fechado para você. O microfone está fechando automaticamente, tá, Túlio? Você até presta atenção aí, porque eu não sei o que está acontecendo, ele está fechando sozinho, tá bem? Bom, então agora a gente vai dar a dissertação, que é a interpretação dessa informação aqui, tá? Agora são 7 horas e 26 minutos, nós vamos usar aí 10 minutinhos, tá bom? Da dissertação e finalizamos o nosso sadhana de hoje com essa gota que é um antídoto, ou gota védica, né? Nós estamos falando da Bhagavad Gita, o título do capítulo é Alcançando o Supremo. Esse é o capítulo 8, ok? No mapa astral, no seu mapa astral, esse capítulo se refere à sua casa 8, que significa a casa dos lutos. Em qual área da sua vida você está vivendo o seu luto, né? Então, estudar esse capítulo é curar esse luto, tá? É ressignificar esse luto e, eventualmente, até ressuscitar, não é? Esse princípio. Porque, eventualmente, ressurreições são possíveis. Bhagavad Gita, então, capítulo 8, verso 11. Yad aksharan heda vidovadanti pishanti yad vitayo vitaragha yad ichanto brahmacharyan charanti tat tat padan sangraheda pravakshi savadharani samyamya mano riji virudhya cha murni adhayat manaparpranan ashito yogadharanam. Então, principalmente aqui, olha, aqui está mencionado que os sábios, ok? Então, eles vão pronunciar o Omkara, que significa o mantra Om. Tá? Vocês veem aquelas conferências budistas ou vedantistas, em que eles se reúnem para entoar
o mantra Om. Então, eles... Om. Om Padme. Então, Om Padme Hum. Mani Om Padme Hum. Esse mantra é o som original do universo, do processo da criação, que começa com som ou vibração. A teoria das cordas prevê isso. Tá? Depois, isso os conecta com o Brahman, com o absoluto. Tá? Para se alcançar esse estado de profundidade e de conexão com esse nível de consciência, orienta-se que a pessoa pratique, né, faça votos de castidade, tá? Ou o celibato. O celibato não é exigido de forma eternizada, ou seja, para sempre. Agora, aquele que deseja chegar nesse estado de consciência, orienta-se que abstenha-se dos relacionamentos dos sentidos, principalmente na questão sexual, porque exige-se uma grande quantidade de energia concentrada para conseguir esse efeito. Tá? Então, a Kundalini, que é a consciência que vai transitando de forma serpentinosa através da coluna dorsal, que se forma a Kundalini, exige uma grande quantidade de energia. E a energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos conosco, principalmente do ponto de vista biológico. Tá? Então, essa energia que é utilizada para mover toda a biologia para a reprodução é utilizada como substância que vai empurrar a consciência para cima. Porque para poder realizar esse princípio universal, é necessário que o Agya Chakra, ou o terceiro olho, floresça. E para isso é preciso que a glândula pineal, que é a parte biológica que ativa esse chakra, que é software, e a parte hardware é a glândula pineal, esteja na sua funcionalidade correta. E para isso é preciso que o ser tenha foco. E a atividade sexual, a gente sabe, né, nos desfoca. Então, se você não focar, certamente você vai fofocar. Essa é a condição humana. Tá? Então, se nós não focarmos a nossa atenção para um objetivo, a nossa mente se distrai. E a atividade sexual não apenas nos distrai do ponto de vista intelectual, mas emocionalmente nos atrai e nos contrai e nos reduz a uma condição de limite biológico. Então, nós nos tornamos meramente biológicos. Os animais fazem sexo, inclusive tem animais que têm muito mais potência sexual que os seres humanos, por exemplo, os pombos. Os galos, as galinhas, eles têm muito mais relação sexual, com muito mais frequência que os seres humanos. Então, eles desfrutam com muito mais intensidade das relações sexuais que os seres humanos. Os seres humanos são mais sofisticados. Eles desfrutam do conjunto como um todo. Mas, em termos biológicos, existem animais que são muito mais bem adaptados ao desfrute sexual que os seres humanos. Mas o prazer sexual não é negado, ele não é satanizado dentro do contexto védico. Ele é apenas entendido como uma realização biológica. Quando o ser quer fazer uma imersão mais profunda no estado Brahman, ele precisa usar essa energia que é motivada para a satisfação biológica e psicológica para a satisfação transcendental do eu. Por isso, o celibato é sugestionado, o celibato é sugerido, o celibato ele é propositalmente oferecido como uma alternativa rápida e segura para se alcançar esse estado de consciência. Mas a condição do conhecimento védico não é a de satanizar as relações sexuais. Ok? Inclusive, nós temos o Kama Sutra, que é o manual de orientação de como você pode viver plenamente a sua experiência erótica enquanto você também evolui espiritualmente. Essa é a função do Kama Sutra, que é uma escritura sagrada, que, por incrível que pareça, foi escrita por um monge, um sábio védico que era celibatário e compilou o Kama Sutra para o benefício dos casais,
principalmente os recém-formados, para que eles tivessem plenitude no ato sexual e produzissem filhos vigorosos, inteligentes e divinos. Olha que interessante. Tá? Então, assim, o celibato é uma sugestão alternativa como um atalho para aqueles que querem chegar mais rápido nessa dimensão, mas ele não é satanizado, como eu disse novamente. Está embaixo, o verso seguinte vai dizer o seguinte: a yoga consiste no desapego, ok? De todas as ocupações sensuais. E nesse sentido, as ocupações sensuais não necessariamente se refere às ocupações sexuais. Sensualidade não se restringe à sexualidade. A sensualidade se refere à autolatria, à adoração de si mesmo, o egocentrismo, a avareza. Isso é sensualidade. Porque é sensitivo, é sinestésico. E se refere a uma bolha limitada chamada, que nós chamamos de eu, que na verdade é o ahamkara, que é o falso eu. Então, o problema, o nosso principal problema, eu já falei algumas vezes aqui, eu vou continuar repetindo isso daqui para sempre, porque é o que tem que ser falado. O nosso principal problema não é o nosso sentido de prazer, porque se sentir prazer fosse um problema, então fosse um pecado, então Deus seria o principal dos pecadores, porque ele sente prazer. Ele desfruta das felicidades de existir. Então, ter prazer e ter felicidade ao existir não é o problema. Então, qual é o problema? A avareza é o problema. A letargia é o problema. Esse é o nosso problema. O egocentrismo e a avareza são o nosso problema. Porque nós oferecemos o que nós temos de melhor para aqueles que vão, possivelmente, em algum momento, falhar conosco. E oferecemos para aquele que mais merece a nossa atenção e o nosso amor, ou pelo menos aquela pessoa que deveria estar incluído nos nossos processos de amar, nós deixamos de fora, que é o Criador de todas as coisas que nós utilizamos. Isso é bullying, isso é avareza, isso é ignorância, isso é egocentrismo com uma pessoa que te favorece. A beleza do outro, quando você, mulher, está apaixonada pelo seu marido, está desfrutando da delícia. Perdão. Essas horas, uma pausa é até importante, né? Porque quando vai falar desses assuntos. Mas, principalmente, você, mulher, né? Diante do seu marido, do seu homem, belo, né? Formoso, predisposto a amar você e a desfrutar da delícia de fazer amor com você, quando você tem toda essa dimensão à sua disposição, tudo é uma criação de Deus. O corpo do homem, a beleza do homem, o som da voz do homem, o perfume do homem, tudo que satisfaz o seu coração é uma criação de Deus. Para os homens, da mesma forma, a beleza da mulher, o perfume da mulher, a textura da mulher, a perfeição simétrica, geométrica e matemática da mulher, a graciosidade da variação psíquica, da felicidade da mulher, tudo é uma criação do Criador. Então, no ato supremo da delícia de existir, que é o momento de se fazer amor, o Criador está presente como o artista que proporciona essa felicidade toda. E o que nós fazemos? Negligenciamos esse benfeitor, o ignoramos e agimos com ele com avareza, excluindo ele dos nossos processos de amar. Isso é avareza. Esse é o nosso problema. Desfrutar da felicidade de existir e de ter prazer não é o problema, porque, afinal de contas, o Criador fez para que nós sentíssemos essa satisfação. Então, qual é o problema? A avareza é o problema. Mantê-lo de fora, excluí-lo, bullying, descaso e ingratidão intelectual, moral e espiritual. Esse é o problema. Nenhum outro problema. Então, se você quer resolver o problema, foque na sua atitude, o quanto você está sendo egocêntrico, o quanto você está sendo egocêntrica, o quanto você está praticando a avareza existencial com um benfeitor gentil
e amoroso com você. Olha para os seus filhos, lindos, felizes, saudáveis. Tudo isso é fruto da benevolência do Criador para com você. Então, todas as fontes de prazer que você tem são frutos da benevolência do Criador. Então, não faz sentido o descaso, o despeito, o desprezo, a avareza com esse ser. Não é correto. Não é, no mínimo, não é justo. É desleal. Então, o que nós precisamos fazer a partir dessa compreensão? Incluir, acolhê-lo, incluí-lo nos nossos processos de existência e aprender gradualmente, aos pouquinhos, como fazer isso. Tá? Então, a nossa função é ensinar as pessoas e também aprendermos como fazer esse processo de inclusão dessa pessoa benevolente na nossa experiência de existência. E aí sim, fica bem, fica bom. Por quê? Como eu sou feliz, quero ver feliz, quem andar comigo, vem. E aprender, ninguém é o centro do universo, assim é melhor o prazer. Tá? Então essa é a nossa, sabe, a nossa pegada, né? É essa daí. Tá? Então vamos jogar o jogo de maneira honesta e incluir uma pessoa gentil na nossa mesa para a festa. Apenas isso. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó, Tulasi, ouça, ó, libertador do ser, tá? Gente, às vezes nós estamos falando o despertador, é engraçado essa palavra, né? Ó Mahamantra, despertador do ser. Então, é que a gente precisa do despertador, é verdade, mas a tradução correta é libertador do ser, tá bom? O Mahamantra, ele é o libertador, tá bom? Apesar de que tem algumas pessoas que precisam mesmo de um despertador. Não perde a função, mas a tradução é o libertador, tá? Então, ó Mahamantra, auspiciosíssimo libertador do ser, desperta-me. Aí sim, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.